Ataques iranianos deixaram mais de 80 feridos em Israel, segundo autoridades do país. A Rússia usa sua força e invade a Ucrânia por terra, ar e mar. Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. O mundo havia se chocado com o horror da Primeira Guerra Mundial, e todos acreditavam que aquilo jamais se repetiria. Mas, apenas 2 décadas depois, o planeta mergulhou novamente no desespero, na fome e na destruição com o início da Segunda Guerra Mundial. Quando tudo acabou, o mundo estava em ruínas, os Estados Unidos saíram fortalecidos, e enquanto a União Soviética crescia em poder e o comunismo começava a se espalhar pelo mundo, uma nova polarização se formava. Para evitar uma nova catástrofe, 12 países decidiram criar algo inédito, uma aliança militar tão poderosa que só a ameaça dela bastaria para impedir qualquer nova guerra. E assim nasceu a OTAN. Durante a Guerra Fria, a União Soviética, não querendo ficar para trás, respondeu criando sua própria aliança militar, o Pacto de Varsóvia. E assim, as duas potências evitaram um novo conflito por décadas. Até que em 1991, a União Soviética colapsou e a Rússia surgiu. Os antigos aliados começaram a olhar para o Ocidente e vários países do antigo bloco soviético pediram para entrar na OTAN, temendo uma Rússia forte no futuro. A Rússia se sentiu traída, vendo seus antigos parceiros agora armados com mísseis e radares pelos seus inimigos. Até que em 2014, a Rússia decidiu anexar parte da Ucrânia, a Crimeia, para recuperar o que o país considerava seu território histórico. O mundo condenou a anexação, mas nada foi feito. A Ucrânia, então, passou anos tentando entrar para a OTAN em busca de proteção, mas a Rússia, temendo alianças perigosas na sua fronteira, reagiu e em 2022 invadiu o país, e assim iniciando um conflito que já durou por anos. Pouco antes disso, em 2015, o Irã enfrentava sanções pesadas pelo Ocidente por vários motivos, principalmente pelo seu apoio a milícias armadas no Oriente Médio e pela forte suspeita de estar desenvolvendo armas nucleares em segredo. Foi então que o país aceitou um acordo proposto por 6 potências mundiais: Estados Unidos, China, Reino Unido, França, Rússia e Alemanha, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global. O Irã se comprometeu a limitar o enriquecimento de urânio a apenas 3%, nível suficiente para usos civis, como geração de energia, pois para criar uma bomba atômica, o urânio precisa ser enriquecido por volta de 90%. Guarde esse número. Mas em 2018, o então presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo e impôs novamente sanções pesadas contra o Irã, devastando sua economia. Trump alegava que o pacto era fraco demais e não impediu o desenvolvimento de uma bomba nuclear, apenas adiava o problema. Trump também acusou o Irã de usar o dinheiro do acordo para financiar milícias no Oriente Médio. E como reação, o Irã começou a violar o acordo, voltando o enriquecimento de urânio em níveis elevados e suspendendo as inspeções da ONU em suas instalações nucleares. A Europa tentou salvar o tratado, mas não conseguiu convencer nem os Estados Unidos a voltar e nem o Irã a recuar. Pois então que em 2021, o urânio iraniano já era enriquecido por volta de 60%. Quando o Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, até tentou retornar às negociações, mas as conversas emperraram, e enquanto isso, China e Rússia se aproximaram do Irã e recusaram apoiar novas sanções contra o país. Até que em 2024, o Irã declarou ter dominado todos os passos técnicos para a criação de uma nova arma nuclear. Após a declaração, Israel, o inimigo histórico do regime iraniano, se sentiu obrigado a reagir, e assim, o governo israelense iniciou ataques cirúrgicos contra instalações nucleares e militares no Irã, e uma tentativa de atrasar ou impedir o avanço do programa nuclear. Embora os dois países não tenham entrado em uma guerra diretamente naquele momento, o conflito continuou vivo por vias indiretas. O Irã continuou apoiando milícias na região, enquanto Israel passou a atacar essas milícias constantemente. Essa tensão acumulada explodiu em meados de abril e maio de 2025, quando Israel decidiu ampliar os bombardeios contra instalações militares e nucleares em território iraniano. Porém, dessa vez, o Irã respondeu de forma direta. Diferentemente de Israel, que vinha realizando ataques cirúrgicos, o Irã partiu para o confronto com ataques a civis, com o intuito de espalhar o medo e o terror. No dia 19 de junho, o míssil iraniano atingiu diretamente o hospital de Soroka, no sul de Israel, deixando mais de 70 pessoas feridas, deixando um aviso claro que o país não teme uma escalada maior no conflito. Nos Estados Unidos, cresce uma pressão para que o país entre diretamente no conflito ao lado de Israel, mas há um temor de que qualquer ação direta possa acionar uma ação em cadeia. Aliados do Irã poderiam se envolver e o mundo mergulharia em uma guerra em proporções jamais vistas. Na Europa, alguns países pedem mais sanções contra o país iraniano e temem uma nova crise migratória caso o conflito se escale. O mundo desenvolvido, em sua maioria, declarou apoio a Israel, mas alguns países mal vistos ou com regimes duvidosos condenaram o país de Israel. Países como Rússia, Bolívia, China e, acredite se quiser,
o Brasil. Desde o início do conflito, o governo brasileiro condena os ataques de Israel e se aproxima cada vez mais de China, Rússia e Irã. Em 2024, Lula comparou o que acontece em Gaza ao que aconteceu na Alemanha do Bigodinho, que você sabe quem é. A resposta foi imediata. Israel declarou Lula como pessoa não grata, suspendendo qualquer visita até que ele se retratasse. O mundo está coberto por pólvora e a qualquer momento ele irá explodir. Bem, eu sou o Dex e hoje eu irei te mostrar o que pode acontecer com o Brasil se a Terceira Guerra Mundial deixar de ser apenas um pesadelo e se transformar em uma dura realidade. Se inscreva e deixa o like, que eu prometo que até o final desse vídeo eu vou abrir a sua mente. Uma vez, por volta de 1949, Albert Einstein disse: "Não sei com que armas a Terceira Guerra será lutada, mas a quarta será com paus e pedras." Uma frase dita quase um século atrás, mas que a cada dia se torna mais real. Segundo o estudo americano, em uma guerra nuclear, nas primeiras 5 horas, mais de 90 milhões de pessoas poderiam morrer. Um verdadeiro massacre inimaginável. Mas se a largada para o início de um conflito mundial fosse dada amanhã, qual lado o Brasil escolheria? Historicamente, o Brasil sempre esteve no lado dos Estados Unidos. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou tropas da FEB para lutar na Europa. Já na Guerra Fria, o país brasileiro se aliou ao lado capitalista. Em 2019, os americanos chegaram a reconhecer o Brasil como um aliado extra-OTAN, ampliando a cooperação militar entre os países. Mas esse é só um lado da moeda. Nas últimas décadas, o maior parceiro comercial do Brasil se chama China. O Brasil também integra o BRICS, bloco econômico que busca a independência do Ocidente. O bloco contém países como China, Rússia e, acredite, o Irã, que entrou no início de 2024. Apesar do bloco ser econômico, isso demonstra a posição do Brasil em buscar uma posição de neutralidade em um possível conflito. Mas em uma eventual terceira guerra, a neutralidade seria pressionada por ambos os lados, pois a destruição seria tamanha que os países envolvidos fariam questão de somar todas as forças possíveis. A China, se quisesse fazer o Brasil tomar partido, poderia suspender suas exportações e, consequentemente, seria um desastre para a economia brasileira. Já por outro lado, os Estados Unidos poderiam pressionar o Brasil com sanções ou até incentivar movimentos para derrubar o governo, podendo dar início a uma guerra civil. Pois por mais que o Brasil historicamente tenha se aliado aos Estados Unidos, o governo Lula critica abertamente os Estados Unidos e Israel, ao mesmo tempo que tem se aproximado cada vez mais de regimes como o da China e do Irã. Internamente, essa escolha poderia gerar uma forte divisão na população, pois caso o governo brasileiro escolha o lado rival dos Estados Unidos, a baixa popularidade do governo resultaria em um descontentamento em massa. E nesse cenário, qualquer incentivo poderia ser o suficiente para causar uma crise política e uma eventual queda do governo, colocando o país ao lado dos americanos. Em 2024, as exportações representaram cerca de 20% do PIB brasileiro, com o maior comprador sendo a China. Se o país bloquear suas importações como forma de pressão, o impacto seria imediato. No curto prazo, os produtos iriam sobrar no mercado interno. O excesso de oferta contribuiria para uma queda nos preços, principalmente de alimentos, mas com o passar dos meses, colheitas inteiras estragariam, produtores teriam prejuízos e seriam forçados a reduzir suas próximas safras. Isso elevaria os preços novamente e podendo chegar a um patamar histórico. No cenário de guerra, o alimento se torna valioso. Com a saída da China, outros países poderiam assumir sua posição e comprar do Brasil para abastecer seus estoques, principalmente os envolvidos no conflito. Mas tem um detalhe que muda tudo. Mesmo com safras gigantescas, o Brasil não é autossuficiente, pois cerca de 85% dos fertilizantes usados na colheita são importados, principalmente da Rússia, China e Canadá, nos tornando dependentes principalmente dos possíveis países envolvidos em uma eventual guerra. Sem fertilizantes, o Brasil teria sérios problemas para manter suas safras, e mesmo com a procura de vários países, o país não teria alimentos suficientes nem para exportar e nem mesmo para os próprios brasileiros. Você iria ao supermercado e encontraria prateleiras vazias, gente desesperada estocando o que ainda restou, saques a lojas se tornando rotineiro, e a segurança no país ficaria completamente sobrecarregada. Mas esse ainda seria o menor dos problemas, pois apesar do Brasil ter uma das maiores fontes de petróleo do mundo, o pré-sal, o país não tem capacidade para refinar tudo que consome. O Brasil ainda é dependente da importação, e os maiores exportadores de petróleo do mundo estão localizados no Oriente Médio, justamente na região mais estável e vulnerável do planeta. Se o bloqueio das exportações de petróleo fosse interrompidas, o mundo enfrentaria desabastecimento, o preço iria disparar. A gasolina se tornaria tão valiosa quanto o ouro. Os caminhões não teriam diesel suficiente para fazer o transporte dos alimentos e o país entraria em uma crise sem precedentes. O dólar iria disparar e a inflação bateria recordes, principalmente dos alimentos. A fome voltaria a ser a maior pauta do país. Com a fome sendo a maior preocupação dos brasileiros, políticos populistas iriam se apoiar na pauta em épocas de eleições para ganhar votos, pois quanto mais pobreza um país, mais fácil o político com a promessa de libertação se instaurar no país. Com a fome atormentando a vida das pessoas, se tornaria mais fácil ter o poder e o povo na mão, a criação do ambiente perfeito para o surgimento de um novo ditador. Com o Brasil escolhendo neutralidade,
o país se tornaria alvo de uma crise migratória que desestabilizaria completamente o país. Pessoas fugindo de seu país natal buscariam refúgio no Brasil. Serviços essenciais como saúde e segurança seriam sobrecarregados. Haveria um grande debate interno entre aceitar ou não aceitar a entrada de refugiados na guerra. A população se dividiria. A xenofobia seria um problema constante no país e agravaria ainda mais uma crise política. Com a entrada facilitada, cartéis e milícias se aproveitariam e cruzariam a fronteira. A segurança, ao lado da fome, seriam os principais desafios na vida das pessoas. As mulheres evitariam sair de casa com medo de serem atacadas, o que contribuiria ainda mais para o desemprego em massa. Em alguns lugares, conseguir um emprego seria o principal sonho de muitas pessoas, pois além da concorrência habitual, ela teria que concorrer à mesma vaga com imigrantes ou refugiados. Os salários seriam puxados para baixo, às vezes não sendo suficiente nem mesmo para sobreviver. Já em outros países, haveriam vagas de emprego sobrando, mas que mesmo assim não seriam preenchidas, pois o salário baixo e a insegurança de sair de casa fariam as pessoas se tornarem cada vez mais dependentes de auxílios do governo, e o governo se endividaria completamente para manter os seus serviços básicos funcionando, mesmo que com baixa qualidade, e isso contribuiria para que o Brasil entrasse em um colapso fiscal nunca visto. Mas e se depois disso tudo, o Brasil fosse atacado? O que aconteceria? Essa dúvida é a que eu irei te responder no próximo vídeo. Se inscreva e deixe o like para não perder o próximo vídeo. Um abraço.